Livro de Atos. Nós leremos uma passagem conhecida a respeito de Felipe e o eunuco. Eu gostaria que nessa manhã nós refletíssemos um pouco a respeito do poder do Evangelho em nossa vida e do poder do Evangelho por meio de nossa vida. O que eu quero dizer? Que por meio desse texto eu gostaria que nós refletíssemos a respeito de qual o poder do Evangelho em minha vida e qual o poder do Evangelho através da minha vida para o mundo em que eu vivo. Atos capítulo 8, nós leremos dos versículos 26 até o 40. Acompanhem comigo como se fosse uma cena de filme, tentando imaginar o cenário, as pessoas, o ambiente, o momento que está sendo vivido nessa passagem que eu lerei. Atos capítulo 8, versículos de 26 a 40, diz assim a palavra de Deus. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e o acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que me pede que seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por se revelar a nós, obrigado por colocar em nosso coração um desejo por meio do seu Santo Espírito. Pedimos ao Santo Espírito que nos ilumine, abra o nosso coração para a tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito importante que em nossa fé nós saibamos dar razão dela para aqueles que assim perguntem. O que eu quero dizer com isso? É de extrema importância que você saiba, com as suas próprias palavras, com a sua própria forma de se expressar, no que a sua fé constitui, no que você crê, por que você crê nisso, e o que essa crença faz na sua vida, muda a sua vida. Nessa manhã nós vemos pela passagem do eunuco
os aspectos internos do poder do evangelho na vida de um crente. Filipe, homem chamado como discípulo do Senhor, compreendeu o que era o evangelho em sua vida. E a primeira compreensão de Filipe, e que deve ser a nossa, é a obediência. A palavra se inicia dizendo que um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo para ele fazer algo. E o texto diz que Filipe se levantou e foi. Parece simples aqui, mas no original, se você for ver, esse levantou é o que nós conhecemos como bate-pronto. Sabe, quando alguém te chama para fazer algo que você gosta, você, peraí, levanta e na hora vai fazer. É isso que Filipe fez. Claro, meus irmãos, que nós devemos lembrar, eu já disse, quando eu preguei outra vez no livro de Atos, que nós devemos tomar cuidado com a questão de interpretação do gênero literário de Atos. Ele nos ensina princípios normativos que devem ser seguidos hoje. O que isso quer dizer? Que o livro de Atos, escrito há 2000 anos atrás, nos ensina o que nós devemos ser como cristãos hoje. Mas não necessariamente os fatos históricos devem acontecer nos dias de hoje. O que eu quero dizer? Que você não precisa ficar esperando um anjo te dizer o que fazer. Você não precisa ficar esperando ou acreditando ou buscando vozes sobrenaturais, atos divinos que lhe digam o que fazer. Sabe por quê? Porque nós temos as Escrituras inspiradas divinamente. Nós devemos lembrar que, como o mesmo texto disse, que o eunuco estava lendo Isaías, porque não havia ainda um Antigo Testamento formado. A Bíblia do tempo deste homem era o Antigo Testamento. No livro de Atos, muito provavelmente os evangelhos não tinham sido escritos, as cartas ainda não tinham sido escritas. O eunuco estava se alimentando daquilo que era a Bíblia do seu tempo. E hoje, meus irmãos, nós temos a palavra de Deus completa, inspirada divinamente. Então, se você está querendo buscar a vontade do Senhor, se você está querendo saber o que o Senhor quer para a sua vida, eu digo, leia as Escrituras. Leia as Escrituras não como simplesmente um manual de boas práticas, não simplesmente com um manual de boas maneiras, mas reconheça nas Escrituras a revelação divina para a sua vida. E muito mais do que reconhecer a obra do Evangelho em nossa vida, nos faz ser obedientes. Veja que Filipe não ponderou a ordem que ele recebeu. Um anjo mandou ele ir para um lugar e disse que aquele lugar estaria deserto, sem ninguém. Filipe poderia questionar, mas o que eu vou fazer num lugar onde não há ninguém? Esse caminho se acha deserto, versículo 26 diz. O que nós aprendemos, meus irmãos, é que muitas vezes os propósitos de Deus podem parecer inteligíveis para nós. Você pode não compreender, afinal de contas, o que Deus está querendo. Mas os propósitos de Deus cumprem a sua vontade perfeitamente. Ali estaria passando um homem a quem Filipe deveria ensinar. Deveria. O Evangelho produz em nós obediência e fé de que os propósitos de Deus serão cumpridos, sejam eles quais forem. Mas o texto continua, dizendo que, versículo 27, perdão, eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, estava passando por ali. Então, o Espírito falou a Filipe, aproxima-se do carro e acompanha. E novamente o versículo 30 diz que Filipe, correndo, se aproximou. E o eunuco estava lendo o profeta Isaías. Aqui, nós não devemos nos ater tanto aos detalhes, mas o fato do texto dizer que este homem era um eunuco nos ensina algumas questões.
Primeiro, eunuco, para aqueles que não se lembram, são homens que eram, de certa forma, mutilados em seus órgãos, no seu órgão sexual, para que pudesse prestar um serviço ao rei. Normalmente, o eunuco era aquele que cuidava das mulheres do rei. Normalmente, era aquele homem que acompanhava a rainha de uma forma mais próxima. Isso pode nos apontar o motivo deste homem estar lendo Isaías 53, que nós cantamos agora. Depois, na sua casa, você pode anotar, Isaías 56 vai falar sobre a restauração dos eunucos, de que o servo sofredor viria para restaurar a vida daqueles que haviam sido transformados eunucos. Isso é um mero detalhe que aponta para o livro de Isaías, onde o eunuco, então, está lendo a palavra de Deus. E o segundo ponto que eu gostaria que nós refletíssemos é que o Evangelho produz em nós a confiança de que a palavra de Deus é o que nos revela a respeito de Deus. Se você quer conhecer a Deus, se você realmente quer saber quem Deus é, não há outro lugar senão a sua Escritura. Você pode assistir inúmeros vídeos no YouTube. Você pode ir a milhares de igrejas. Mas, se você não compreender que o único lugar onde você conhecerá o verdadeiro Deus é por meio de sua palavra, não adianta. Não adiantará. Você vagueará por canais de YouTube, você vagueará por igrejas, mas enquanto você não compreender que Deus se revela somente por meio da sua palavra, você caminhará, talvez como esse eunuco, que fizesse o seu trajeto lendo e não compreendesse se Deus não colocasse Felipe naquele lugar para o explicar. E é por isso que Felipe pergunta para o eunuco: compreendes o que lê? Você compreendes o que está lendo? E o que eu queria dizer, meus irmãos, é que você pode dizer, ok, a Bíblia é a palavra de Deus, mas você busca compreendê-la? Compreender a palavra é muito diferente de simplesmente lê-la. Você pode ir em outras igrejas, eles vão abrir a Bíblia, vão ler trechos da Bíblia e vão moldar esses trechos segundo as suas vontades. A grande questão é você busca compreender, se aprofundar, questionar aquele que está à sua frente lendo as Escrituras? Ou simplesmente você senta, ouve e aceita aquilo que está sendo dito? O que Felipe pergunta ao eunuco nos traz um grande ensinamento. E eu pergunto para nós mesmos: nós compreendemos a palavra de Deus? Nós buscamos realmente compreender o que Deus está dizendo por meio da sua palavra? Ou simplesmente ouvimos para nos sentir bem? Ou achamos que simplesmente o ato de ouvir uma palavra religiosa nos fará ser pessoas mais espirituais? Eu digo que não. Por isso nós devemos aprender que o Evangelho, ou seja, as verdades a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, produz em nós uma obediência, produz em nós a certeza de que a palavra de Deus é a sua única fonte, produz em nós o desejo de conhecê-lo. Então chegamos ao clímax desta passagem e o clímax do Evangelho em nossa vida, que é a pessoa de Jesus Cristo. O eunuco está lendo Isaías, o profeta está falando sobre o servo sofredor, aquele que nós cantamos o versículo 53 de Isaías, aquele que sofreu, que padeceu em nosso lugar. Então, o eunuco pergunta a Filipe, de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de alguém outro? E o texto nos diz que a partir desta palavra, Filipe apresentou a Jesus Cristo ao eunuco. A passagem da Escritura, o texto diz, no versículo 34, a partir do versículo 32, o texto
dizendo, e no versículo 35, então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Aqui nós estamos no clímax dessa passagem, como no clímax, no ponto alto da vida daqueles que conheceram a Jesus Cristo. O Evangelho produz em nós a compreensão a respeito da palavra de Deus que nos apresenta a Cristo Jesus. E o que eu quero dizer é que não existe evangelho sem Cristo Jesus como remidor dos nossos pecados. Muitos preferem levar cobertores, entregar marmitas simplesmente para aquecer e encher a barriga. Eu não estou dizendo que isso é errado, meus irmãos. Por favor, devemos cuidar uns dos outros. Mas o que eu quero dizer é que não existe evangelho, não existe boas novas, não existe boa notícia que não seja aquela que apresenta Cristo Jesus como ponto principal. E não Cristo Jesus como bom exemplo, não Jesus Cristo como um homem a ser seguido, mas Cristo Jesus como aquele que morreu para nos salvar da nossa condenação. Sem Cristo Jesus, estávamos fadados ao inferno. Sem a pessoa de Cristo Jesus, Efésios 2 nos lembra muito bem, éramos filhos da ira de Deus. Sem a pessoa de Cristo Jesus para nos substituir, para morrer em nosso lugar, estávamos fadados à condenação eterna. Por isso que eu digo que não existe evangelho sem a pessoa de Cristo Jesus. E não existe vida no evangelho, a nossa vida, sem Cristo Jesus. Não adianta vir todo domingo à igreja, não adianta fazer parte de uma igreja, de uma placa de igreja, se Cristo Jesus não for aquele que reina sobre o seu coração. Se em Cristo Jesus você viver, respirar, comer, beber, caminhar, se divertir, não há vida sem Cristo Jesus. O texto de Efésios diz que nós estávamos mortos. Isso significa que nós andávamos como zumbis, se não mortos fisicamente, mortos espiritualmente, e essa é a única verdade que existe nesse mundo. Sem Cristo Jesus, estamos mortos. Não importe o quanto você está ganhando, não importe no que você está trabalhando, não importe qual a sua visão ideológica, não importa o que você acha sobre economia, sobre política, sem Cristo Jesus você está morto. Sem Cristo Jesus eu estou morto em meus delitos e pecados. Por isso que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, apontam para Cristo Jesus. Toda a revelação de Deus nos mostra o seu amor em Cristo Jesus. Não existe evangelho sem Cristo, não existe vida com Deus sem Cristo Jesus. E é isso que Felipe explica para o eunuco. Este que o profeta disse que andou como ovelha muda, não reclamou, sofreu, padeceu as nossas dores. E é muito importante nós lembrarmos da figura de Cristo Jesus, meus irmãos, como aquele que sofreu, morreu, padeceu. Sabe por quê? Porque isso nos ensina que não importa o quão fundo nós cheguemos no nosso poço, quão miserável esteja a nossa vida, quão distante de Deus nós estejamos, não importa. O sangue de Cristo tem poder para nos resgatar. Não importa o que você está passando e sofrendo. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Realmente, eu não faço a menor ideia. Mas Cristo sabe exatamente como é a sua dor, porque Ele a sentiu. Como Deus encarnado, Ele a sentiu. O seu estado de tristeza, o seu estado de desacreditar, as suas angústias, as suas dores, Deus sabe exatamente o que você está
sentindo. Um teólogo do passado, discutindo a respeito do poder da natureza humana e divina de Cristo, diz que Cristo não pode redimir aquilo que ele não assumiu, aquilo que ele não sentiu. E se cremos que Cristo tem o poder para remir todas as coisas, significa que ele sentiu a sua dor, seja ela qual for, e ele tem o poder para curar. Vejam que esse é o ápice da história e esse tem que ser o ápice da nossa vida. O dia em que nós encontramos Cristo Jesus. O dia em que nós fomos apresentados pelas Escrituras e vimos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Independente de desemprego, independente de situação econômica do nosso país, independente de quão fundo no poço você está ou esteve, o dia em que Cristo Jesus lhe é apresentado e o Espírito Santo abre os seus olhos, você ficará, ou ficou, ou fica, como o eunuco. O que me impede de ser batizado? O que me impede de viver essa vida com Cristo Jesus? Nada! Assim como o eunuco, não há nada que segure, não há nada que nos impeça de viver essa vida. Quando reconhecemos a obra de Cristo Jesus. Não importa o que esse mundo caído e pecaminoso diga, não importa o quanto excluído você seja do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, de dentro da sua casa. Não importa o que esse mundo diga, não importa o que esse mundo venda, não importa o que esse mundo diga o que é correto, quando você tem encontro com esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como o eunuco, você diz: o que vai me segurar? O que vai me impedir? A única coisa que nos impede, meus irmãos, é não querermos nos submeter ao senhorio de Cristo. Todas as vezes que preferimos fazer o que o nosso coração manda e que desagrada o Senhor, nós estamos dizendo, se não com palavras, mas com ações, de que eu não quero isso. Eu quero um prazer. Eu quero me satisfazer agora. E nos esquecemos que Cristo Jesus nos dá algo muito maior para a eternidade. Então o texto diz que passando por um lugar onde havia água, o eunuco diz a Filipe: o que me impedes? E Filipe compreende e fala: realmente, nada. O texto diz: é lícito. Mas Filipe diz: se crer, se você crer, então poderá ser batizado. Crer não é o quanto você tem na sua conta bancária, não é o quanto você estudou, não é o quanto tempo de igreja você tem. Mas como Paulo diz aos Romanos, que se com a sua boca confessares e com o coração crer, será salvo. E vimos aqui o processo externo, como eu disse, o poder do evangelho em nós e o poder do evangelho através de nós anunciando a Cristo Jesus. Filipe explicou ao eunuco quem era Jesus Cristo. Você consegue explicar o seu Jesus Cristo a outra pessoa? Você consegue apresentar a sua fé a outra pessoa com as suas palavras? Você conseguiria dizer quem é Cristo Jesus em uma conversa num ponto de ônibus? Você conseguiria dizer a Cristo quem é Cristo Jesus? Se você compreendeu quem Ele é em sua vida, certamente você o fará com as suas palavras, com a sua simplicidade, com a sua verdade. Não o Jesus que você quer que Ele seja, mas o Jesus que Ele é, aquele que morreu pelos seus pecados. E vejam que o poder do Evangelho por meio de nós não faz com que o Evangelho dependa de nós. A proclamação do Evangelho não depende de nós, meus irmãos. Deus é o Senhor da igreja. E nós vemos aqui que no exato momento onde esse acontecimento se passa, após Felipe batizar o eunuco, quando estão saindo da água, diz que o Espírito arrebatou Felipe daquele lugar. De uma forma sobrenatural, Felipe sai daquele lugar. E agora, o que seria do eunuco? Como o eunuco ia continuar? Mas o texto diz
Não o vendo mais o eunuco, este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Quando nós proclamamos o evangelho, quando o evangelho alcança o seu objetivo, ele não depende de nós, porque ele produz o mesmo efeito que produziu em nós. Ou seja, quando pregamos o evangelho irá operar da mesma forma que operou em nós, abrindo os corações, abrindo os olhos, porque isso um dia aconteceu conosco. Nós não acordamos um dia e passamos a crer em Cristo Jesus, nós não acordamos um belo dia e passamos a conhecer quem Cristo era, se não fosse por meio de nos aproximar da palavra, se não fosse por meio de alguém nos explicar, e principalmente se não fosse pelo Espírito Santo abrir o nosso coração. Mas o texto, eu friso, eunuco seguindo o seu caminho. O eunuco não ficou preso a Felipe, não ficou preso à fé de Felipe. Ele não precisava ficar ligando ou mandando um pombo-correio para Felipe dizer o que ele teria que fazer. Ele não precisava ficar fazendo viagens para chegar e conversar com Felipe, para Felipe dizer como ele deveria proceder. Quando conhecemos a Cristo Jesus, nós passamos a ser portadores da fé, do ensino, da coragem, do poder do Evangelho. Mas veja que algo acontece com Felipe também. Felipe, quando é levado para outro lugar, o texto diz: mas Felipe veio se achar em Azoto, um outro lugar, e passando além, indo depois, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Felipe sabia que o eunuco não era o fim em si mesmo. A caminhada de Felipe não tinha terminado com o eunuco. Não, Senhor, pronto, já preguei o evangelho para um, já fiz minha parte, agora é só aguardar o Senhor voltar para ir para o céu. Aqueles que recebem o evangelho, aqueles que são tocados, aqueles a quem o Espírito Santo abre os olhos, passam a viver uma vida de proclamação, meus irmãos. Boas novas, águas que fluem de nós, como rios de água viva. Devemos apresentar Cristo Jesus a este mundo, porque se Cristo é a luz, o mundo está em trevas. Devemos parar de ficar colocando o nosso coração em coisas que não são referentes a Cristo Jesus, seja para a nossa vida, como para a vida de outros. O mesmo remédio para a nossa cura é o remédio para a cura do mundo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Senhor e Salvador, remidor dos pecados. O poder do Evangelho é transformar pessoas como eu, indignas, miseráveis, sem qualidade nenhuma. No que João diz no Evangelho, capítulo 1, versículo 2, e receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Não por mérito nosso, não por qualidade, não por conta bancária, mas simplesmente porque Cristo morreu. E nisso creio e vivo. Nisso cremos e vivemos, porque cremos em sua palavra inspirada, a obedecemos, buscamos conhecê-la, buscamos compreendê-la, e ao momento em que compreendemos e somos apresentados a Cristo Jesus, cremos e passamos, assim como eunuco e Felipe, viver para isso. Como um fardo, e o eunuco seguia o seu caminho cheio de júbilo, cheio de alegria. O eunuco continuou eunuco. O eunuco continuou com as suas dificuldades. Nós continuaremos passando pelas provações nesse mundo. A palavra de Deus não nos promete vida tranquila neste momento. Cristo nos ensinou: no mundo havereis de passar por dificuldades, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ser filho, receber o poder de ser chamados filhos de Deus, nos dá um salvo-conduto para esse mundo. Nos dá uma garantia de que esse mundo passará e que a eternidade chegará.
E é na eternidade que o Felipe, o eunuco e aqueles que creem em Cristo Jesus esperam. Como eu disse, sem Cristo Jesus, a morte, condenação eterna estava assegurada. Mas em Cristo agora temos nova vida, como cantamos também agora há pouco. Nova vida. Agora, se nos limitamos aos nossos 80, 90, 100 anos neste mundo, como a razão de viver, realmente não há espaço para esse tipo de júbilo. Se nos contentamos ou se a nossa vida está restrita aos dias que nos restam nessa terra, não temos como desfrutar da promessa eterna da salvação. Que nessa manhã, ao sermos apresentados pela palavra do Senhor, a obra de Cristo Jesus, assim como foi ao eunuco, possamos dizer de coração: que me impede? Afinal de contas, o que me segura para eu não correr para Cristo e viver para Ele? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos.